quer dizer, constituem uma ponte entre o cliente e a agência. Nesse caso, ele recolhe a informação do terreno. Pronto, aquela parte que aqui diz que é a parte solidária, né? Fazia um acompanhamento diário dos clientes, como é que é a venda, como é que é feito, tipo o acompanhamento como é que vamos dizer assim, a entrega do montante até o reembolso. Eles fazem o acompanhamento desde o início do processo. O valor inicial. Da primeira sondagem, a intenção do cliente em pedir o empréstimo, avaliam, o ajudam a avaliar, depois fazem a formação dos clientes, depois fazem o acompanhamento periódico da forma como os clientes estão a gerir o negócio. Portanto, eles têm aqui um papel fundamental no funcionamento do mecanismo. Eles são o ponto, são a cara da Kishi Crédito junto dos clientes e são o fator de confiança principal que os clientes têm na atividade da instituição. Uma das nossas recomendações irá apontar claramente para a forma como deve ser gerido o segmento dos oficiais de crédito dentro das instituições. Por quanto mais motivados e mais preparados estes agentes estiverem, maiores probabilidades de sucesso têm no desenvolvimento da sua atividade. Casimiro, é para si. É só para dizer também que a razão pela qual nós fazemos o grupo focal com os oficiais de crédito é que, ao contrário de algumas instituições de microfinanças, isto é, outras instituições bancárias, as instituições de microfinanças distinguem-se das outras exatamente pelo fato, por esse contato entre o cliente e a instituição. As instituições de microfinanças têm um elevado número de pessoal e, por exemplo, os oficiais de crédito, esses oficiais de crédito são geralmente a ponte entre os clientes e a instituição. Então, como nós queríamos saber qual é o nível de satisfação, quão satisfeitos os clientes estão em relação ao serviço que a Kishi Crédito presta, não haveria pessoa melhor para nos esclarecer, a não ser os próprios clientes, os quais nós fizemos algumas perguntas, e os oficiais de crédito, que são as pessoas que diretamente lidam com os clientes. Então, nós fazemos esses inquéritos em todas as províncias, nós estamos a falar em Luanda, fizemos isto cá em Luanda, em todas as agências, quase todas as agências cá, fizemos entrevistas, as mesmas perguntas e podemos, a partir daí, sem eles terem receio do que é que o cliente vai pensar, porque são perguntas não vinculadas diretamente com a Kishi Crédito, nós podemos ter qual é o parecer de cada um dos, ou pelo menos de cada grupo de oficiais de crédito dos clientes, o que é que os clientes acham e mesmo pela experiência deles, quais são os tipos de serviços que poderiam dar maior lucro, maior benefício e que a Kishi Crédito não está explorando. O mesmo fizemos com os clientes, fomos para lugares diferentes onde os clientes atuam, fomos encontrar os clientes nos encontros que eles têm. Por exemplo, tem muitos clientes que fazem o grupo solidário, então quando eles estavam reunidos nós fomos para lá e pudemos entrevistar uma boa parte dos clientes. Outro segmento dos clientes que nós exploramos também são os potenciais clientes. Os potenciais clientes nós definimos como um grupo de pessoas que exercem atividades que, ou com intenção de exercer certas atividades que seriam aceitáveis para serem clientes da Kishi Crédito. Nós fomos a praças, geralmente, e pegamos um número de pessoas, fizemos algumas perguntas, como se já alguma vez ouviram falar sobre uma instituição de microfinança, se sabem o que é a Kishi Crédito, se pudessem fazer o empréstimo a uma instituição de microfinança como a Kishi Crédito, quais são os serviços que eles gostariam de aderir, o que é que mais gostariam, quais seriam as desvantagens e tudo mais. Então, com esse montante de informação, nós pudemos providenciar ao nosso consultor e pudemos pelo menos compreender melhor tanto as pessoas que estão dentro do sistema, os clientes, aqueles que lidam com os que já estão dentro do sistema, que são os oficiais de crédito, assim como aqueles que eventualmente a Kishi Crédito quer atrair para o sistema, que são os potenciais clientes. Era possível para pôr ali aquele documento em Word que também está, se minimizar aquilo, só para dar uma ideia de qual é a dimensão total. Aí embaixo está um documento do Word, aí, okay. Agora, se não se importa, baixa
baixa ali do lado direito, naquela sétima. Sim. Mas força lá, para o fundo do documento. É só para darmos ainda para cima. Porque está, pronto, aqui temos o total que foi de informantes nos grupos de oficiais de crédito, distribuídos entre províncias e Luanda. Foram escutados um total de 79 oficiais de crédito, 50 homens, 29 senhoras. Portanto, e depois, a nível de potenciais clientes, pode baixar, se não se importa também. A nível de potenciais clientes, foram auscultados 103 pessoas, das quais 32 homens e 72 senhoras, distribuídos entre as províncias e a Luanda. Portanto, em termos de recolha de informação, só a nível dos grupos focais, isto é um esforço grande que envolveu, que abrangeu um leque bastante amplo de informantes e que forneceram informações preciosas e de grande utilidade para o estudo. Repare, podemos voltar à apresentação. Era só para dar uma ideia da dimensão global a nível do projeto todo, só estamos a falar de Luanda. Então, houve a análise da informação dos recortes de imprensa, uma primeira abordagem, a análise da informação destes grupos focais, com toda a informação que resulta das sessões que foram aplicadas, mas, eventualmente, o elemento mais importante, o elemento central à volta do qual os outros se articulam, foi um questionário, um inquérito por questionário que foi feito a clientes atuais da Quixa Crédito. Vamos avançar. Estão aqui apresentadas as principais características. Nós fomos apenas inquirir clientes que estão a funcionar na Quixa Crédito entre 2008 e 2013, a partir da informação que nos foi fornecida pela própria instituição. Tínhamos estabelecido como base uma amostra de 885 informantes, que era um valor calculado com base no intervalo de confiança de 95% e com erro de amostragem de 3,20%, a partir de uma base de universo de clientes situada em maio de 2014, porque foram os valores de junho que apareceram ali ainda eram relativamente provisórios, estes eram valores definitivos, e nós trabalhámos com os valores de maio de 2014 a partir de uma amostra, de um universo total de 15.806 clientes. Nós tínhamos apontado no nosso estudo para a possibilidade de inquirir 885 clientes. Tenho a satisfação de vos dizer que ultrapassámos este número. No total, o inquérito permitiu apurar. Depois esta amostra estava repartida pelas províncias e pelas agências em função de diferentes critérios, que têm a ver com o número de créditos ativos, com as características de género dos clientes, são homens ou são mulheres, com o tipo de crédito, se é individual ou solidário, ou seja, foram identificados um conjunto de critérios de segmentação à amostra que nos permitiram dizer, antes do início do processo, que, por exemplo, na agência do AMBO vão ser inquiridos X clientes, tantos de grupo solidário, tantos de grupos de crédito individual, tantas mulheres, tantos homens, etc. Tudo isso foi definido num plano de amostragem que aparece nos anexos do relatório que nós vamos apresentar e que não aparece aqui. Mas posso também adiantar-vos que o resultado final desta operação foi que foram inquiridos no total 1.115 clientes. Portanto, temos também aqui uma amostra de base que é um valor que é bastante significativo para um estudo desta natureza e que nos permite ter alguma segurança nas conclusões que o inquérito vai permitir trazer ao estudo e na credibilidade e na confiança que podemos ter nessa informação. Já agora, aquela informação que aparecia ali sobre o intervalo de confiança de 95%, no coisa anterior, ajuda a perceber esta questão do... no anterior. Para trás. Não, no outro. Uma atrás. Não, uma atrás. Aí.
Dizemos ali que a dimensão da amostra foi calculada para um intervalo de confiança de 95%, com um erro de amostragem de 3,20%. O que é que isto quer significar? Isto significa que se este inquérito fosse voltado a ser feito 100 vezes, mais 100 vezes, em 95 delas, a probabilidade dos resultados que nós obtivemos ia acontecer com uma margem de erro de 3,20%. O que significa que os dados que nós recolhemos têm grande credibilidade em termos analíticos. E mais ainda, porque nós ultrapassámos o valor da amostra. Portanto, estes valores até aqui aparecem por defeito. O grau de confiança que nós podemos fazer na nossa amostragem é um bocadinho superior que àquele que nós estabelecemos, porque o valor da amostra, o número de respondentes da amostra, excedeu em quase 200 informantes o valor que tínhamos pré-estabelecido e que permitia ter aquela sustentabilidade e aquele suporte em termos de confiança. Vamos avançar. Isto já foi referido, são os critérios de estratificação que foram usados e que foram o género, o estado de crédito, a modalidade de crédito e o tipo de atividade. Ou seja, quando o pessoal da equipa técnica foi para o terreno entrevistar os clientes, sabia que na agência do Hoje Ainda ia entrevistar X clientes distribuídos da seguinte forma: uma proporção de homens, uma proporção de mulheres, uma proporção de comerciantes, outra de prestadores de serviços, outra de pequenos produtores. Uma determinada proporção desses clientes tinham crédito solidário, outros tinham crédito individual. Portanto, todos aqueles critérios foram consubstanciados num documento a que nós chamamos plano de amostragem e que identificava isto com toda a clareza. O inquérito foi administrado por inquiridores devidamente formados para o efeito, teve por base um questionário que procurava responder àquelas questões que ali estão, em termos de grandes grupos de questões. Havia um grupo de questões sobre a imagem institucional da Quixicrédito, outro sobre a percepção sobre a marca, outro sobre o grau de satisfação de clientes, razões da satisfação / insatisfação, necessidades de financiamento dos microempreendedores, impacto social do microcrédito. Estes foram os grandes conjuntos de questões que foram colocados. O questionário foi transportado, graças ao CAMAL, ali está, para tablets, o que foi uma vantagem comparativa muito grande, porque os inquéritos ficaram automaticamente registados no software, e isso, para além de garantir maior fiabilidade na inserção dos dados, também garante depois maior facilidade de tratamento, porque foi-me fornecida a informação em suporte Excel, não é? E depois foi fácil fazer, muito fácil, é automático fazer a conversão do Excel para o software estatístico SPSS, que é aquele que eu domino melhor, e foi com esse que foi feito o tratamento da informação. E pronto, a partir de agora vamos passar a apresentar aqui alguns elementos que resultaram do inquérito, baseado apenas na informação recolhida na província de Luanda, nas 5 agências da província de Luanda. 539 elementos, portanto, menos de metade da amostra, neste caso, da amostra final com que vamos trabalhar. Quanto à idade, a maior parte dos clientes estavam acima dos 45 anos, 76,9%, e a distribuição por escalões etários é aquela que aparece referenciada no gráfico, sendo que se chama a atenção que os extremos da escala chama a atenção, mas tem a sua explicação, são aqueles que aparecem menos representados na amostra, isto é, indivíduos entre 18 e 24 anos, apenas 2% da nossa amostra, num total de 11 indivíduos, desta amostra de 539, indivíduos com mais de 65 anos, 6%, isto é, apenas 1% da nossa amostra. Isto não tem nada de surpreendente, porque os jovens são pouco credíveis, do ponto de vista da instituição, para receberem crédito, não têm o capital de confiança que podem oferecer à instituição, até porque muitos estão em início de atividade. Os mais velhos
Assim, os mais da minha idade já estão no descanso, na reforma, já trabalham menos. Os de mais de 65 anos. Mas, de qualquer das formas, o segmento fundamental, que vai entre os 45 e os 64 anos, que corresponde aos tais 76,9%, são pessoas em idade madura. Portanto, pessoas que têm que inspirar algum grau de confiança aos oficiais de crédito e depois à instituição para lhes ser fornecido o serviço. Mais algumas informações. Esmagadora maioria de angolanos, são muito raros os estrangeiros que têm acesso ao microcrédito, com um nível de escolaridade baixa, a maioria são os que se situam entre a 5ª e a 6ª classe. Depois são pessoas que pertencem a agregados familiares numerosos, 61% dos inquiridos inseriam-se em agregados familiares com mais de 5 pessoas, que 5 pessoas não é exatamente um agregado familiar numeroso para o padrão angolano, mas é um agregado familiar numeroso. Dos que foram inquiridos em Luanda, 69%, aqui há uma questão nesta questão, porque quando foi feito o inquérito em Luanda, a pergunta que deveria ter sido feita era onde é que residiam. Isto não tem a ver com o lugar onde as pessoas vivem, mas com o lugar onde nasceram. É isso que vai ter que ser corrigido. Dos que foram inquiridos em Luanda e que, portanto, vivem em Luanda, para terem acesso ao microcrédito, 69% são de cá, 9% são do Luís. São as duas províncias que se destacam mais. A grande maioria vive na área periurbana, portanto, nos bairros periféricos que circundam a cidade. 73% são proprietários da casa onde residem, pelo menos foi isso que informaram. E a grande maioria não tem depósito bancário, que é também uma situação interessante. Não foi ali colocado o dado, mas depois irá ser apresentado na versão final. Quanto à situação ocupacional, prevalecem os trabalhadores independentes e os proprietários de negócios, que em conjunto representam 98% dos inquiridos. Há aqui uma questão interessante e que é esta. Mesmo no informal, também há muita gente a trabalhar assalariada, mas a possibilidade que essas pessoas têm de dar garantias, mínimas que sejam, é muito reduzida e, portanto, aparecem pouco representados na amostra. Prevalecem fundamentalmente os trabalhadores independentes e os proprietários. Quando falamos de trabalhadores independentes, estamos a falar da pessoa que realiza um negócio por conta própria, certo? O comércio é a área fundamental. 94% dos inquiridos ou trabalham no comércio em mercados, no comércio em estabelecimentos, no comércio na rua e ambulante. Esta questão do ambulante também deixou algumas dúvidas e é uma questão que ainda também vamos ter que esclarecer com a própria instituição, porque, ao que eu sei, houve uma experiência de concessão de créditos a zungueiros que depois acabou por não avançar. E, portanto, também temos que clarificar o que é que significa o ambulante aqui. Como é fácil de perceber, dar crédito a vendedores ambulantes é uma operação que exige a criação de mecanismos de segurança e de contacto que são difíceis de pôr no terreno. Começar a fornecer crédito aos zungueiros, mas que tinham chegado à conclusão que os riscos eram muito superiores aos benefícios que eventualmente poderiam retirar e tinham posto de lado essa hipótese. De qualquer das formas, eu também acho que não deixa de ser um segmento de atividade que deva merecer consideração, sobretudo porque o número de atores que estão nesta atividade ambulante, só na atividade ambulante, é grande, e há algumas pessoas que têm algumas condições para dar garantias que permitam o seu eventual financiamento. Mas será eventualmente uma proposta a fazer para a realização de um estudo específico sobre o que é que seria criar uma linha de crédito direcionada para os ambulantes, julgantes, tendo em atenção, por exemplo, que há uma associação, já cá esteve numa destas sessões, a Associação dos Jovens Ambulantes da Angola, a JAVA, não é? Que é o senhor Candov, o senhor Candov, que é o líder com quem eu tive o
oportunidade também de falar aí no outro campeonato, e que essa estrutura podia ser um mecanismo intermediário para a facilitação de créditos a estes operadores. Mas isto é apenas uma ideia que pode depois ser explorada com mais ou menos base. Portanto, isto é o detalhe da amostra em termos dos vários tipos de atividades. Comércio da rua, comércio nos mercados, que é a principal área de concentração, comércio nos estabelecimentos, prestação de serviços pessoais, depois a área do transporte de passageiros é muito limitada e eu acho que poderia ser eventualmente outra área interessante em termos de futuro investimento, dada a dimensão do negócio, dado o número de operadores que abrange, e não apenas do comércio por minibus, do transporte por minibus, por mototáxi também, a que se acrescenta também a existência de organizações de representação dos atores, no caso dos mototáxis, há a Motrang, que está um bocado espalhada pelo país todo, no caso dos minibuses, dos candongueiros, há as TAFs, que podem ser estruturas de intermediação para assegurar, para dar algumas garantias no processo de pressão social sobre os beneficiários. Portanto, isto poderão ser propostas que a gente poderá colocar à disposição da Quixa Crédito, no sentido de eles analisarem depois com mais detalhe. Mas são segmentos potenciais que podem ajudar a alargar o grau de penetração da Quixa Crédito no mercado. Realmente, esse é só um dado que está a se desenvolver sobre Luanda, mas em algumas províncias, como o Ambo, a questão da prestação de serviços, sobretudo o táxi, é uma coisa que já está a começar a ter frutos. Uma maior parte dos clientes da Quixa Crédito estão ligados à questão da prestação de serviços, sobretudo o mototáxi. E conversa com alguns gestores em algumas províncias e dizem que essa é uma coisa que está em processo. Porque a maior parte dos que batem a porta para essa área, pronto, não reúnem, pronto, além dos requisitos, a segurança, por exemplo, não têm carta de condução e não têm, nunca passaram em alguns não têm bilhete de identidade. Não têm bilhete de identidade. No âmbito, a maior parte se arriscam sim, mas já 60% dos clientes estão nessa área. Pois, essa é uma informação interessante, porque há algumas das províncias, em alguns dos centros onde estão localizadas estas agências, nomeadamente Luanda e Benguela, são áreas onde tradicionalmente a atividade de mototáxi tem muito maior expressão que o transporte por minibus. Mesmo no Luena também. O Luena, como são grupos comunais e o valor é mais, então eles apostam mais em negócios, que chamam de viagens, o resto então, não entendem muito. E, portanto, há aqui algumas fileiras a explorar que nós podemos sugerir, com base na experiência das províncias também, e que pode ser alargada. Podemos avançar. Depois temos mais informação. Foi perguntado porque que eles aderiram ao microcrédito e para que eles pediram o microcrédito. E temos então como principal informação que a adesão ao microcrédito tem a ver sobretudo com a dificuldade de aceder ao crédito bancário convencional. A que se acrescenta ainda o facto das prestações de reembolso serem baixas, apesar de eles acharem que são altas no microcrédito, mas são baixas comparativamente às que teriam se acedessem ao crédito convencional através da banca comercial. Quanto à finalidade do empréstimo, temos ali um conjunto de explicações, mas a maior parte das respostas foi para aumentar a escala da atividade. Foi para isso que foi pedido o microcrédito, para poderem ter mais condições de realizar a sua atividade, para poderem ter mais produtos para vender. Depois, também, algumas outras situações, para comprar estoques, para acumular estoques, que está diretamente relacionado com o aumento da escala da atividade, para outro tipo de finalidades, comprar habitação, pagar despesas de educação, saldar dívidas, pagar despesas de saúde, tem uma dimensão relativamente reduzida nesta amostra sobre Luanda. Pode ser que os números sobre o conjunto do país transmitam uma realidade diferente, mas, diga. Sim, acho que, mesmo neste caso,
se, por exemplo, um oficial de crédito, que é a pessoa que avalia se o cliente está em condição de receber o empréstimo, sabe que a pessoa vai pedir o empréstimo para despesas de educação, coisa parecida, não concede o empréstimo. Então, sempre que acontece isso, eles costumam chamar de desvio de crédito. Então, creio que seja uma das razões pelas quais essas parcelas são assim mais reduzidas. Na dimensão outra, aparecem, por exemplo, também as situações de pessoas que recorrem ao microcrédito para pagar outros microcréditos que têm noutras instituições. E que não é, e que também apareceu, não é? Exato. Apareceram casos desses. Depois, podemos avançar, foi perguntado aos inquiridos, isto é uma escala de 1 a 5, o que se perguntava é, desde a adesão ao microcrédito, desde que os clientes começaram a ter o benefício do empréstimo, o que é que melhorou a nível do rendimento do agregado, ou se melhorou ou não a nível do agregado familiar, da alimentação, da educação dos filhos, da saúde, da habitação, o próprio negócio se melhorou ou não. E dava-se uma escala de 1 a 5, sendo que 1 não tinha melhorado nada, em nenhuma das dimensões, e 5 tinha melhorado muito. Não é? Então, ali estão representados os valores médios das respostas que foram dados pelos 500 e tal clientes que foram inquiridos em Luanda. Reparem que não há nenhum caso onde tenha sido considerado que não tenha havido uma melhoria razoável. Porque se tivermos entre 1 e 5, o valor de fronteira seria o 2,5, não é? E todos eles estão claramente acima do 2,5. Sendo que a dimensão onde foi referenciado que houve maior melhoria foi exatamente a nível do desempenho da atividade e do negócio, que é onde o valor está mais próximo, em termos médios, do 4, que é um aspecto interessante que importa aqui acentuar. De qualquer das formas, as dimensões correspondentes ao rendimento, à alimentação, à educação, à saúde e à habitação permitem também ter uma outra percepção. É que o microcrédito não só permitiu a estas pessoas melhorar o seu negócio e a sua atividade produtiva, mas permitiu melhorar diferentes dimensões da sua vida social. E nesse sentido, podemos dizer com alguma segurança que para estas pessoas o microcrédito é também um instrumento de melhoria de condições de vida e de combate à pobreza e à situação de vulnerabilidade. Mais duas questões. A modalidade de microcrédito é esmagadoramente solidária, já cá tinha sido referido. E depois outra pergunta que foi feita para perceber o grau de fidelização dos clientes à instituição, sobre se já tinham completado algum ciclo e aumentado o seu valor, o valor do empréstimo. 81% dos inquiridos já tinham completado com sucesso pelo menos um ciclo e aumentado o seu nível de empréstimo dentro da instituição. O que significa que há alguma taxa de sucesso da aplicação deste tipo de produto. Não é? Depois, outras questões que foram colocadas e que têm a ver com a famosa questão do incumprimento, que é uma preocupação importante da parte da instituição. Foi perguntado se alguma vez não tinham cumprido as suas obrigações de reembolso e 15% dos inquiridos afirmaram que sim, e foi também pedido que caracterizassem essa situação de incumprimento, dizendo se tinha sido uma situação isolada ou se tinham atrasado mais que uma prestação, ou entre 2 a 4, entre 5 a 7 e entre 7 e mais do que 7. Não é? A maioria deles consideraram ou afirmaram ter sido uma situação isolada, mas de qualquer forma os valores registados para Luanda a nível do incumprimento em mais do que uma prestação são algo preocupantes. Se nós juntarmos entre o 2 a 7, temos 44% dos 15% que disseram que já incumpriram, que têm uma situação relativamente alargada de incumprimento e, portanto, a instituição tem que estar atenta a este tipo de fenómenos. O que ali está referenciado naqueles dois quadros é perceber como é que os clientes tiveram acesso à informação sobre a instituição, no primeiro deles. E no segundo,
identificar quais são os aspectos da imagem institucional da Quixicrédito que eles mais valorizam. Quanto à origem da informação sobre a Quixicrédito, eles tiveram informação sobre o microcrédito e sobre a Quixicrédito ou através de amigos ou através de familiares. São os dois grandes grupos são os dois grandes grupos que fornecem essa informação aos clientes atuais da Quixicrédito. É muito pouca a percentagem daqueles que tiveram conhecimento da Quixicrédito através dos jornais, da televisão ou de materiais de divulgação publicitária. Isto abre aqui um leque também para nós fazermos algumas propostas à instituição no sentido de optar por uma política de marketing mais agressiva e mais moderna. Não quer dizer que seja com anúncios na televisão, que isso é muito caro, mas com alguma criatividade é possível criar mecanismos de divulgação da instituição e da sua atividade que cheguem às pessoas a custos relativamente aceitáveis, que podem permitir angariar mais clientes. Por exemplo, se nós pegarmos aqui nos tais candongueiros, que são um veículo de publicidade bem interessante, e associarmos as staffs dos candongueiros às reuniões de sensibilização, podemos ter aqui um mix em que na relação qualidade-preço temos um mecanismo relativamente eficiente para levar mais longe a imagem da Quixicrédito. É uma hipótese que vai ser colocada como sugestão para depois ser trabalhada de forma mais específica. Não é? O segundo quadro tem a ver com a imagem institucional da Quixicrédito. E o que os clientes nos disseram, estes clientes de Luanda, é que eles, em relação à Quixicrédito, sobretudo, têm confiança na instituição e sentem-se seguros na relação que mantêm com a instituição. Um terceiro elemento importante é a qualidade do serviço prestado e um quarto é a facilidade de acesso aos produtos financeiros, bem entendidos, que a Quixicrédito disponibiliza. Importante também, com algum significado, mas menor, é que eles reconhecem que a Quixicrédito tem uma base de profissionalismo e de competência relativamente significativa. Mas a confiança e a segurança são os fatores fundamentais. E este é um valor que deve ser, ou são eixos de comunicação que devem ser valorizados na mensagem publicitária da Quixicrédito. Isto é a tradição de qualquer banco, vende estas... Sem confiança na instituição bancária. Depois, há alguns eixos que podem ser associados a isto e que têm a ver com a proximidade com os clientes, o profissionalismo e competência, a qualidade de serviço, eventualmente questões que até aqui são muito pouco exploradas, penso eu também pela Quixicrédito, nomeadamente a questão da responsabilidade social. E que é uma questão que é cada vez mais falada em termos do universo empresarial e que fará muito mais sentido numa instituição de microfinanças que, pela sua natureza, já tem preocupações de interesse e de empoderamento social. Então, se eles juntarem a isto algumas iniciativas que também não precisam de ser muito caras, mas que dão alguma visibilidade, sobretudo se eles conseguirem jogar com o apelo junto da comunicação social, para reportar essas pequenas iniciativas, teremos aqui uma margem de mais-valia potencial para promover a imagem da instituição no mercado face aos competidores. Não é? Eu não sei se vocês têm ideia, por exemplo, o Banco Sol tem estado a financiar quem passa na Baía de Luanda ao sábado ou ao domingo costuma ver uma série de jovenzinhos muito pequeninos de idade a fazer a prática de navegação à vela, em barquinhos pequeninos. O Banco Sol é um dos financiadores desse tipo de atividade. São sobretudo jovens desfavorecidos ali da zona da ilha, que estão desde muito novos, desde os 4, 5, 6 anos, a começar a praticar as atividades, este tipo de esportes náuticos. E é uma coisa que não custou muito dinheiro, que tem utilidade social efetiva e que pode vir a formar futuros campeões angolanos daquelas atividades, porque eles estão a ser apoiados por instrutores. E este tipo de iniciativas podem ser exploradas noutras áreas, noutras atividades desportivas, culturais, etc., no quadro da responsabilidade social da instituição, neste caso da Quixicrédito, que não são muito caras, mas que podem dar muito mais visibilidade à instituição,
que tem pouca, como nós vimos, comparativamente a outras na comunicação social em Angola. E, portanto, a criação destas pequenas ações pode ser um instrumento interessante. Vamos dar um salto. Aos clientes, perguntámos se conheciam, aos clientes da Kishicredit, se conheciam outras instituições, apenas 12% disseram que sim. Depois perguntámos também como é que avaliavam os produtos da Kishicredit comparativamente aos produtos que eles conheciam, que eram oferecidos pelas outras instituições. E reparem que 44% acham que é a mesma coisa. Então, se 44% daqueles que acham que daqueles que conhecem os produtos das outras instituições acham que é igual, se calhar vale a pena a instituição tentar olhar para as possibilidades de diferenciar os seus produtos face aos da concorrência. E a diferenciação também não precisa de muitas coisas. Basta um pequeno detalhe, um pequeno serviço associado, uma pequena vantagem associada para permitir diferenciar o produto. Esta é uma lógica de competição em mercado que é usada de forma muito intensa em mercados muito competitivos. Por exemplo, se nós pensarmos no mercado da pasta de dentes, das pastas dentífricas, nós vemos que os fatores de diferenciação são tudo coisas pouco importantes do ponto de vista do essencial do produto, que serve para a higiene oral, mas é o sabor a morango, e o que põe os dentes a brilhar mais, e o que faz nascer mais. Não, estou a brincar. Mas há uma série de fatores que eles acrescentam ao produto e que muitas vezes têm uma natureza mais simbólica que efetiva e que muitas vezes não custam muito em termos do valor unitário do produto. Neste caso, valerá a pena quem é responsável pelos produtos da Kishicredit olhar para os seus produtos, fazer um esforço de conhecer bem os produtos da concorrência, comparar isto para ver onde é que pode fazer a diferenciação. Este é um trabalho que a Kishicredit terá que fazer e que nós iremos recomendar que seja explorado. Vantagens dos produtos da Kishicredit face à concorrência e sugestões dos clientes para os produtos que eles consomem atualmente. Bom, as vantagens têm outra vez a ver com aqueles fatores enunciados atrás, a confiança na instituição, a rapidez que associada à facilidade de obtenção significa que a Kishicredit tem uma vantagem competitiva grande a este nível face às outras instituições, a rapidez na aprovação de crédito, já tinha dito. Depois, quanto às sugestões, isto interessa-nos particularmente, o outro aparece ali como sendo a maior, a categoria das respostas teve maior expressão, mas dentro do outro, e nós essa análise fazemos no relatório, a maior parte das pessoas, de uma maneira ou de outra, respondem direcionados para a questão dos prazos de reembolso e para o aumento dos limites de crédito. Isto tem a ver com a seguinte questão. Esta pergunta no questionário era uma pergunta que dava aos respondentes a possibilidade de selecionarem mais que uma opção. E todas aquelas que ali estão, maior rapidez na avaliação, maior rapidez na disponibilização dos produtos, prazos de reembolso maiores, a redução da taxa de juros, apareciam discriminadas. Mas alguns dos clientes, e aqui há as questões da comunicação, etc., não perceberam eventualmente bem a mensagem, não a captaram da melhor maneira e acabaram por colocar no outra explicação deles, do que é que eles pretendiam como sugestão, que na maior parte das respostas que ali aparecem, mais de 60%, se direcionam para a redução dos prazos de reembolso e para o aumento dos limites de crédito, sobretudo do limite máximo de crédito e do limite mínimo de crédito para os clientes. Não é? São as principais sugestões. Foi feita uma análise SWOT das forças e fraquezas, isto é, olhando para a dimensão interna da Kishicredit, e depois também das oportunidades e ameaças, isto é, da forma como o ambiente externo pode ajudar a potenciar essas forças e a minimizar essas fraquezas da Kishicredit. Estão ali apresentadas as principais forças, as principais fraquezas. Dentro das forças
o enfoque na relação de confiança, na facilidade de obter os empréstimos, na capacitação dos clientes, o atendimento personalizado, uma equipa de oficiais de crédito relativamente bem capacitada e motivada, a localização das agências, estão ali identificadas algumas das forças, também fraquezas, os prazos de reembolso de recursos, taxas de juros elevadas, um número limitado de agências, não existem produtos para a abertura de novos negócios, foi identificado. A questão da tecnologia que foi detectada por nós no pedido que fizemos de informação, é um ponto para onde a Caixa de Crédito tem que olhar, sobretudo das tecnologias de informação. O Camal pode ajudar a eles têm que criar ficheiros integrados entre todas as agências para conseguirem ter um controle e poderem fazer não apenas um controle financeiro, mas também o controle da carteira de créditos desde o início até ao fim do projeto. Eu não sei se isso já está a ser feito, já há um estudo a ser feito para isso, não é, Camal? Sim. Yes? I'm right? Podemos passar. Depois, a questão, voltando só atrás ainda, a questão do elevado número de abandono de clientes, que é uma preocupação da Caixa de Crédito, mas também das instituições de microfinanças em geral. No lado das oportunidades e das forças, é o slide a seguir, temos também identificadas ali um conjunto de informações que têm a ver com possibilidades nesta altura que podem ser aproveitadas e que podem ser minimizadas no caso das ameaças. Por exemplo, a questão da valorização crescente que se dá na sociedade angolana às questões da responsabilidade social que acabamos de falar aqui. O grande mercado para a expansão, a possibilidade de usar suportes que não convencionais para a promoção da imagem institucional, são algumas delas. Incentivos que podem ser proporcionados a determinado tipo de clientes para fidelizá-los e mantê-los na instituição. Do lado das ameaças, temos algum desconhecimento de quem existe, porque o grau de visibilidade do mercado é reduzido. Alguns limites impostos pela metodologia do crédito solidário, que também provoca algumas situações de resistência, sobretudo quando alguns membros do grupo são sempre cumpridores e se defrontam com outros elementos dos grupos que não cumprem e sobre os quais não há condições de fazer pressão social em tempo útil. Isto depois impede que as pessoas progridam nos ciclos de crédito na altura adequada ou que possam passar para a situação de crédito individual. Há um conjunto de situações que ali estão identificadas e que permitiram depois, a partir desta análise, elencar um conjunto de estratégias, ligando os pontos fortes com as oportunidades, os pontos fracos com as oportunidades e com as ameaças, definir um conjunto de estratégias que depois poderão vir a ser implementadas. Passando para a parte das conclusões, que eu vou a seguir. Vocês já devem estar fartos de me ouvir, não é? Pronto, muito rapidamente. Conclusões. Confiança e segurança são valores fundamentais da imagem da instituição. Clareza e transparência nos negócios também. Foi referido pelos clientes que a Caixa de Crédito deve olhar mais alto e mais longe. São os próprios clientes a sugerir isto, não é? Que deve identificar muito bem a sua imagem no mercado, no sentido de ser mais eficiente. Foi referida a questão da preocupação social que a atividade da Caixa de Crédito tem. São algumas das conclusões já relacionadas com a imagem institucional. Podemos avançar mais depressa agora, para depois abrirmos a discussão. Sobre a penetração no mercado, essa penetração está muito associada à questão da diferenciação, à proximidade entre a Caixa de Crédito e os clientes e à capacidade que a instituição tem de evoluir. Ou seja, o que nos foi dito por alguns clientes, por alguns informantes, incluindo alguns oficiais de crédito, é que é necessário uma atualização dos produtos, dos serviços e da prática no mercado da instituição para ela ser mais competitiva face a um universo
de atuação, que tem cada vez mais atores. Há cada vez mais bancos comerciais com mais recursos a intervir no setor e, portanto, é importante olhar para isto. Sobre o grau de satisfação, 65% dos clientes mostram-se satisfeitos. Ora, isto é um número positivo, mas se nós o lermos ao contrário, isso significa que 35% dos clientes não estão totalmente satisfeitos com o trabalho da instituição. E, portanto, se calhar é um elemento a olhar com alguma atenção, sobretudo em relação ao valor inicial do início do crédito, da relação de crédito, e à questão do prazo de reembolso. Então, ali explicados com maior detalhe o que é que isso significa. Sobre as características dos serviços oferecidos, é apenas a identificação de quais são as modalidades de crédito que são oferecidas. Na nossa recolha de informação foram feitas muitas sugestões sobre o tipo de produtos. Podem avançar assim só qualquer coisa para a plateia. Um deles, acho que foi cá em Luanda, mas em Cabinda também houve, foi a questão do quiche salário, em que dizem que há muita gente, principalmente os funcionários públicos e outros que têm trabalho fixo, que gostariam de fazer empréstimo, não necessariamente para negócio como é o cliente normal, né, atualmente da Quiche Crédito, mas outros que querem apenas um empréstimo para fazer algo, talvez comprar algo em casa, mas que tem fonte de consumo duradouro. Exato, mas tem fonte de pagamento, porque daquele modo iria-se fazer a junção, tipo, ele pagaria diretamente a partir do seu salário. Acho que nesse caso haveria menos risco para a própria instituição, então acho que foi um dos grandes... Eu acho que, mesmo cá em Luanda, na instituição com os oficiais, mencionando a questão do quiche casa, quiche automóvel, entre outros, né? Sobre, pronto, nós recolhíamos às vezes dos oficiais e também discutíamos um pouco com os gestores. Sugeriram alguns produtos como esse quiche casa, por exemplo, e o quiche automóvel. Muitos dos oficiais, por exemplo, disseram que nós estamos dispostos em aderir. Os próprios oficiais seriam clientes da instituição, né? E também seria uma ponta de trazer outras pessoas, porque poucos dos que fazem parte destes negócios têm família dentro, é mais um amigo ou o resto. Também talvez é que conhecerem alguns riscos maiores. Sobre o papel e as características dos oficiais de crédito, já cá falei bastante sobre o papel crucial que estes agentes desenvolvem, e no seio da Quiche Crédito está clara a consciência do valor e da importância que estes elementos têm, mas há sempre formas de melhorar o seu desempenho e o seu grau de comprometimento com a atividade da instituição. E é nesse sentido que vamos apresentar algumas sugestões. Finalmente, sobre as causas explicativas do abandono dos clientes, passo-vos outra vez a bola, vocês podem explicar isto. Uma das grandes razões pelas quais os clientes abandonam é o facto de não ser capaz de pagar. Muitas das vezes, porque as taxas de juros são baixas, o negócio é muito atrativo, mas são baixas comparativo em relação à concorrência são baixos. Então, normalmente eles não têm muita reclamação, porque a alternativa não é favorável. Então, a razão pela qual muitos dos clientes deixam o serviço é principalmente porque não pagam. Outras vezes é porque os oficiais de crédito não dão crédito, porque, claro, se foi um mau pagador anteriormente, então não vai continuar. Às vezes, mesmo no grupo solidário, os outros elementos do grupo tendem a afastá-lo, porque fez com que os outros tinham de pagar por ele uma vez ou duas vezes, então não... Eu acho que eu tive a oportunidade de passar em todas as agências, mas uma das coisas que mais discutiu com os oficiais e também constatamos é a mudança de residência. A mudança de residência tem estado a influenciar bastante, sobretudo na questão do abandono dos clientes, porque às vezes há uns que fazem parte da agência do Clã Baquias, depois, porque há uma boa maioria em casas de renda. Vai para a Viana, então aquilo lhe dificulta e tem que entrar no processo, uns abandonam o processo ao meio e tudo isto. E outra questão é que muitos deles disseram que atualmente estão a encontrar uma dificuldade em coordenar a questão do prazo do reembolso e a realidade do mercado. É que o mercado é algo que não tem um padrão assim, de que até dia X vou conseguir X mil. Então por isso é que se notarmos
a maior discussão, tanto para os oficiais, agora temos que tentar anual, como para os clientes, está no prazo do reembolso. Então, e o valor inicial, às vezes dizem 50 mil, para todos os 15 dias, está a fazer isso. Então, muitos depois, pronto, vou só cumprir o ciclo e depois. Então, são das duas questões que eu mais encontrei, tanto nas províncias como no ano. Um outro fator também foi identificado como sendo causa, tem a ver com a deslocação das pessoas no quadro dos processos de requalificação urbana e de transferência dos mercados, por exemplo. O que leva a situações onde, às vezes, os grupos solidários acabam por se quebrar e perder a relação, porque uns vão passar a vender noutros sítios, e tudo isso são também fatores de risco adicionais. Bom, depois nós, se calhar vamos parar por aqui. Ainda havia mais 2 ou 3 slides sobre a estratégia. Não, só este é mesmo o último, prometo. Conclusões sobre o contributo do microcrédito para a melhoria das condições de vida das pessoas. A conclusão é generalizadamente positiva. E sobre o potencial de mercado para os produtos financeiros existentes e para novos produtos. O que foi concluído é que há um grande potencial de mercado, quer para os produtos atuais, porque há muita gente a necessitar de crédito, há muita gente que continua a não ter acesso a crédito, quer por via do crédito tradicional, quer por via das instituições bancárias de microcrédito, mas há também áreas para a inovação em termos de produtos oferecidos pela microcrédito que podem ajudar a tornar mais sólida a presença da Quichicrédito no mercado. E se calhar aqui acabamos mesmo. Depois estão ali apresentadas algumas das estratégias que ligam as oportunidades com as forças, outras que ligam a seguir, mas não vale a pena estarmos a detalhar isto, outras que ligam as oportunidades com as fraquezas e outras que ligam ainda as ameaças com as fraquezas. São vários tipos de estratégias que depois nos permitem, dentro de cada uma delas, identificar um conjunto de sugestões para a intervenção futura dos dirigentes da Quichicrédito. Para fechar mesmo a minha intervenção, agora, só dizer que isto é o resultado preliminar e parcelar do trabalho que está em fase de conclusão. Já temos muito mais informação das províncias, alguns desses eixos vão ser consolidados, a informação vai ser atualizada e pensamos ter o primeiro draft do relatório completo, global, estudo pronto, no final da próxima semana. Muito obrigado pela vossa paciência.